Amar é evangelizar. A Web Rádio Meimei apresenta Sementinhas do Amanhã. Bom dia, é mais um programão para você só aqui na sua Web Rádio Meimei. Bom dia para você que tá junto com a gente a partir de agora nesse domingão, hoje dia 23 de fevereiro de 2025. É isso? Muito bem. Aliás, 23 de março. Ó, eu 23 de fevereiro já foi, 23 de março. Vamos lá, gente. Começando mais um Sementinhas do Amanhã, junto com você. E vamos lá então, Mariana Bonini, bom dia. Bom dia a todo mundo que está em casa. Esse domingão gostoso. Vamos aprender um pouquinho. E eu queria falar bom dia para o nosso convidado, que está ficando menos convidado e mais presente em todos os programas, se Deus quiser, né, Léo? Mais participativo. Bom dia, Léo, tudo bem? Bom dia a todo mundo que está assistindo esse programa, que tenha um bom programa e que a semana seja abençoada. Muito bem. Quem mais está aqui no estúdio hoje? Eu Caio. Quem? O Caio. Bom dia, Caio. Bom dia, gente. Tudo bem, Caio? Sim. Passou bem a semana? Sim, quero agradecer a todo mundo que ouviu o programa passado. Não, fala direito, por favor. Programa. Meu Deus, eu tenho problemas com esse nome. Programa. Eu lembro de quando eu falava problema. Isso aí. Então, vamos lá. Vamos ao que interessa, que o tempo corre e a gente não vai, senão a gente não consegue ver tudo, certo? Então, lembrando, na semana passada, a gente falou da lei de sociedade, né? A gente terminou a lei de destruição e começou a falar da lei de sociedade. Vocês se lembram? Ih, eu acho que tá todo mundo com sono, ninguém me responde. Hã? Eu lembro. Bom dia! Vamos lá. Então, a gente começou a falar da lei de sociedade. Então, essa lei é tão importante. Então, a vida em sociedade, a vida com outras pessoas, em comunidade, numa cidade, dentro de uma família, ela é tão importante para o nosso progresso, para a nossa evolução, para o nosso aprendizado, para a gente desenvolver os sentimentos, para a gente vivenciar experiências, que é uma lei natural, é uma lei moral, uma lei divina. Certo? Certo. Muito bem. Então, como na semana passada o Caio leu o último texto, hoje, em continuidade, quem vai ler é o Léo. Então, a gente estava falando que a lei de sociedade, Léo, é tão importante que se a gente não vivesse em sociedade, se a gente vivesse isolado, a gente não precisaria dessa lei, porque a gente não ia ter ninguém para conversar, a gente não precisaria nem das nossas faculdades, né, das capacidades que a gente tem, porque a gente não ia precisar sentir amor por ninguém, carinho por ninguém, a gente não ia precisar conversar com ninguém, a gente não ia sentir o carinho, o toque de ninguém, a gente não ia precisar ouvir ninguém, falar com ninguém. Então, por isso que a gente não vive isolado. E aí, eu queria que você lesse o texto 51, Léo, que ele vai falar exatamente uma pergunta que o Allan Kardec fez para os espíritos, está lá no Livro dos Espíritos, e ele vai falar pra gente, eles vão falar pra gente sobre o isolamento das pessoas. Você lê pra gente, por favor? Tá bom. O isolamento absoluto é contrário à lei natural. É contrário à lei natural? Sim, pois os homens buscam a sociedade por instinto e devem todos concorrer para o progresso, ajudando-se mutuamente. Questão 768. O homem, ao buscar a sociedade, obedece apenas a um sentimento pessoal, ou há também nesse sentimento uma finalidade providencial de ordem geral? O homem deve progredir, mas sozinho não pode fazer, porque não possui todas as faculdades. Precisa do contato dos outros homens. No isolamento, ele se embrutece e se estiola,
Nenhum homem dispõe de faculdades completas e é pela união social que eles se completam uns aos outros, para assegurarem seu próprio bem-estar e progredir. Eis porque, tendo necessidade uns dos outros, são feitos para viver em sociedade e não isolados. Muito bem, então ele está falando exatamente aquilo que a gente conversou aqui, né? Que os homens buscam viver juntos por uma questão de instinto. É até uma forma deles se protegerem. Vamos pensar lá nos homens das cavernas. Quando você anda, se ele andasse sozinho, vocês acham que ele ia ficar menos vulnerável ou mais vulnerável? Ia ter menos chance ou mais chance dele ser atacado por um animal, por exemplo? Ele ia ficar mais vulnerável. Mais vulnerável. Então, o estar em sociedade também é uma forma deles se protegerem. Porque em maior número eles têm mais força para lutar por alimento, para lutar para se proteger, para preservar sua própria vida. Então é uma coisa instintiva. Assim como os animais, né, alguns animais que têm por instinto viver em grupo, o ser humano também tem por instinto viver em grupo. E esse convívio é proveitoso para todo mundo. Todo mundo que está naquele grupo aproveita as experiências, aprende com as experiências, se aprimora com aquelas vivências. Então ele fala assim, que o homem, ao buscar a sociedade, ele obedece apenas a um sentimento pessoal ou há também um sentimento de uma finalidade providencial, de ordem geral. Né? Essa questão, por exemplo, de trabalhar em grupo, isso seria uma finalidade providencial. E aí os espíritos respondem para a gente que o homem tem por fim, a vida do ser humano tem por finalidade o progresso. Então, sozinho, esse progresso é quase que impossível. Ele precisa, se ele fosse sozinho, eu não sei, talvez ele até progrediria, mas seria assim um progresso muito pequenininho. Então ele precisa do contato com outras pessoas, do contato com outros seres, né, até com os animais. Quanto que a gente aprende com os animais, né? Então o homem precisa desse contato, então ele não pode viver isolado. Tem gente que fala assim, não, eu gosto de ficar sozinho, né, Caio? Não tem gente que fala, eu quero ficar sozinho, me deixa sozinho. Mas se a pessoa for ficar sozinha, porque às vezes você quer ficar sozinho um momento, mas ficar sozinho a vida inteira, dá? Não dá, é muito difícil, né? Vocês já pensaram? Vocês já ficaram no quarto de vocês sozinho, assim, horas? Já. Não, Léo, você nunca ficou? Não. O Caio já ficou. Às vezes é até gostoso. Mas você acha que você conseguiria ficar quantos dias trancado no seu quarto sozinho, sem falar com ninguém? Nenhum dia. Nenhum dia, né? É muito difícil. Ainda mais o Caio, que é falante. Né, Léo? Você é falante também? Ah, eu sou um papagaio. O Léo é um papagaio. O Caio é outro papagaio. Nós temos 3 papagaios aqui hoje, então. Porque eu também sou um papagaio. Aham, descobrimos o terceiro papagaio. Então assim, vocês imaginam como que ia ser difícil? Porque aí a gente começa a enlouquecer. A gente começa a falar com a parede, né? Falar com os móveis. Porque a gente fica maluquinho. A gente precisa, não é só pela vivência, é pelo sentimento, porque o sentimento de solidão é muito ruim. E quem vive isolado, vive sozinho, né? Então esse sentimento é muito ruim. Eu queria agora que o Caio lesse pra gente, Caio, o próximo texto. Opa! O texto 52, Caio.
para a gente complementar o que o Léo leu aqui. Você pode ler pra gente, Caio, por favor? Eu posso. Então leia pra gente, por favor. Questão 877. Da onde que é esse texto? O Livro dos Espíritos. Do Livro dos Espíritos. Muito bem. Questão 877. Muito bem. A necessidade de viver em sociedade acarreta para o homem obrigações particulares? Sim. E a primeira de todas é a de respeitar os direitos dos semelhantes. Muito bom. Aquele que respeitar esses direitos será sempre justo no vosso mundo, onde tantos homens não praticam a lei da justiça. Cada um usa as represálias. Usa de represálias. Usa de represálias e vem daí a perturbação e a confusão da nossa sociedade. A vida social dá direitos e impõe deveres recíprocos. Nossa, que resposta importante pra gente. Né? Porque ele tá falando o seguinte, que viver em sociedade implica, né, a necessidade de viver em sociedade acarreta algumas obrigações para os homens, né? Porque para a gente viver em sociedade é necessário que a gente respeite o direito dos outros e que os outros respeitem os nossos direitos. Concordam? Concordo. Porque não adianta eu respeitar o direito do Caio, o Caio não respeitar o meu direito. Vai dar certo a gente viver junto? Não. Não vai. Aquele que respeitar esses direitos, né? Então, quando existe reciprocidade no respeito, um respeito o direito do outro, existe justiça. O que é reciprocidade? É assim, ó, eu respeito o seu, você respeita o meu. Então, é uma coisa recíproca, né? Igual para um, igual para o outro, tá? Então, quando existe essa igualdade, um respeitando o direito do outro, vai existir justiça. E aí ele fala o seguinte, que existem pessoas que não praticam a lei da justiça, ou seja, não respeitam o direito dos outros e procuram agir com o outro com agressão, com violência, com perturbação. E isso causa todas as confusões que existem na nossa sociedade. E existe uma frase, que é a frase final dessa questão, dessa resposta dos espíritos, é muito importante. Ele fala assim: a vida social dá direitos e impõe deveres recíprocos. Vocês conseguem entender isso? Consigo. Porque muitas pessoas, Léo, acham que só tem direitos. As pessoas são muito boas em reivindicar os direitos, né? Em cobrar os direitos dela. Não, porque eu tenho direito disso, eu tenho direito daquilo, eu tenho direito daquilo outro, onde já se viu. Mas será que essas pessoas se lembram dos deveres que elas têm? Não. Porque assim, não só na lei, nessa lei moral, né? Nessa lei divina, mas também na lei humana, a todo direito corresponde uma obrigação. Vocês sabiam disso? Uhum. Sim. Todo direito. Então, por exemplo, eu tenho direito de votar, mas eu tenho a obrigação de respeitar o voto do meu vizinho, de não ir lá e de não entrar na cabine para ver como ele está votando. Vocês concordam? Uhum. Por exemplo, eu tenho direito à vida, mas eu não tenho direito de tirar a vida do outro, porque o outro também tem o direito à vida. No direito, não sei se todo mundo sabe, talvez o pessoal lá de casa não saiba, que eu sou formada em direito. E no direito, a gente fala, tem uma frase, um princípio que fala assim:
que o meu direito termina onde começa o direito do outro. O que vocês acham disso? Hein? Caio, o que você acha disso? O meu direito termina quando começa o direito do outro. O que você acha? Eu não faço a mínima ideia. Você não faz? O que você É acha, porque Léo? quando é a minha vez de ter esse direito, eu uso ele. Agora, quando começa a vez do outro, não é mais minha vez. Exatamente. Porque não existe nenhum direito que é absoluto. Que a pessoa fala assim, eu tenho esse direito e só eu tenho esse direito. Não existe isso. Então, por exemplo, eu tenho o direito de falar, você tem o direito de falar. Certo? Se eu não respeitar o seu direito, eu vou querer que só eu falo. E eu vou prejudicar você. Eu não vou estar respeitando o seu direito, concorda? Sim. Então, é isso. A gente... Então, apesar de eu ter o direito de falar, eu tenho o dever de respeitar o seu direito de falar. Certo? Então, é isso que está dizendo aqui. Toda vez que a gente cobrar, por exemplo, eu tenho o direito de receber o meu salário, mas eu tenho um dever. Qual é o meu dever? Trabalhar para você receber E trabalhar. Eu não vou receber o meu salário se eu não for trabalhar. Exatamente isso. Então, a todo direito corresponde uma obrigação. A gente não pode esquecer que a gente também tem obrigações. Muito bem. Agora, então, a gente terminou de falar sobre a lei de sociedade e vamos falar sobre a lei do progresso. Em que consiste a lei do progresso? Vocês têm alguma ideia do que consiste, o que é a lei do progresso? Progredir? Progredir. O que é, Léo? Só progredir? Progredir, aprender a respeitar um ou outro até chegar à perfeição. Muito bem. Então, progredir, se aprimorar, se aperfeiçoar, desenvolver os potenciais que a gente tem para melhorar, para ele ficar... Por exemplo, se a gente é inteligente, a gente estuda mais para ficar mais inteligente. E desenvolver também, né, o lado, não só o lado intelectual, mas também Familiar. um outro lado que nós vamos falar sobre isso. Muitas pessoas acham que ganhar dinheiro é progredir. Vocês já ouviram falar isso? Sim. Ah, fulano progrediu, tá morando numa casona, tá trabalhando não sei aonde, tá ganhando um monte de dinheiro. Vocês acham que progresso é isso? É ganhar dinheiro? Progresso é ganhar amor, ganhar habilidades, se aperfeiçoando. Sabedoria também. Inteligência. O progresso, esse progresso aí, eu acho que a palavra progresso aí é distorcido o significado dela, né? Vamos ler então o texto 53. 3. Léo, por favor, você lê para mim? Tá bom. O livrinho dos espíritos. Pergunta de Kardec. O homem obtém a força para progredir em si mesmo ou o progresso é somente fruto de um ensinamento? Resposta dos espíritos. O homem se desenvolve por si mesmo, de forma natural, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma maneira. O que acontece é que os mais adiantados ajudam o progresso dos demais através do contato social. Autora. Se cada homem progride a seu tempo e de maneira própria, concluímos que o progresso depende mais de cada um do que da natureza. Os espíritos ensinam que o progresso intelectual, da inteligência e do conhecimento traz o progresso moral, do caráter e dos princípios. Porque, adiantando-se em inteligência e conhecimento de modo geral, o homem consegue entender melhor o bem e o mal, e distingui-los um do outro. Entretanto, esse progresso intelectual nem sempre está no mesmo nível do progresso moral nos indivíduos. Isso significa que pode haver pessoas e povos brilhantes intelectualmente
que se encontram em estágio de pouco progresso moral, mas a responsabilidade dos que já progrediram intelectualmente é maior, pois eles já têm maior capacidade de compreensão de tudo o que os cerca. De qualquer forma, o objetivo real é o progresso completo, intelectual e moral. E isso só pode ser alcançado com o tempo e com o decorrer das encarnações. Muito bem. Então, aqui ele fala pra gente que existem duas formas de progredir. O progresso, ele é intelectual, ou seja, quando você desenvolve a inteligência, você desenvolve o conhecimento, e ele é moral, quando você desenvolve o caráter, os princípios, o que é certo. Tá ok? Tá. Vocês conseguiram entender isso? Sim. Aí eles falam assim, que cada um evolui no seu tempo. As pessoas não evoluem igual. Lembra, a gente falou da lei de sociedade. Então, vamos aplicar a lei de sociedade lá, pegar um núcleo familiar. Dentro de uma família, existem pessoas que se desenvolvem mais intelectualmente do que outras. Concordam? Sim. E também tem pessoas que se desenvolvem mais moralmente do que outras. Dentro de uma mesma família, tem gente que opta por ser estudioso e tem gente que opta por não estudar. O desenvolvimento delas vai ser igual? Não vai ser igual. Mas quem tem mais inteligência, quem tem a inteligência mais desenvolvida, tem mais capacidade de conhecimento, então tem mais responsabilidade de ajudar o outro. Então, às vezes, dentro de uma família, existem pessoas que têm níveis de evolução diferentes. Para quem é mais evoluído, ajudar quem é menos evoluído. Concordam? Tá certo para vocês essa ideia? Eu concordo. Vocês conseguiram entender? Sim. Caio, você lembra uma vez que eu falei assim para você que eu fiz um curso de evangelização com o pessoal lá de Araras e que eles deram um exemplo que para mim foi muito assim ilustrativo, que o ser humano é como se fosse uma ave, e aí o progresso dele, ele tem que ser moral e intelectual, certo, Léo? Então vamos imaginar que o intelecto é uma asa e que a moral é a outra asa. Se eu desenvolver só a moral e eu não desenvolver a inteligência, eu vou conseguir voar? Você vai conseguir voar capengando ou nem vai conseguir voar? Nem vai conseguir voar. E se eu desenvolver mais a inteligência e não desenvolver a moral? Vai voar. Vai acontecer a mesma coisa, não vai? Vai tombar pelo outro lado, né? Então, isso mostra pra gente uma coisa assim, de uma forma muito simples, uma coisa muito importante, que a gente não pode se preocupar só com uma coisa. A gente não pode se preocupar só em estudar e esquecer de se melhorar como ser humano, como espírito, de evoluir como espírito. Então a gente tem que evoluir intelectualmente e moralmente. Cuidar dos nossos princípios, do nosso caráter, procurar fazer sempre o que é certo, procurar seguir as leis de quem? Aquilo que quem ensinou pra gente? Jesus. Aquilo que Jesus nos ensinou, né? É só assim que a gente vai conseguir potencializar essa evolução moral dessa asinha aqui. Porque a evolução intelectual, hoje, todos nós estamos bem investidos dela. Mas a evolução moral precisa hoje da gente de um pouco mais de atenção. Vocês não acham? Sim. Porque vamos parar para olhar o mundo, né, ao nosso redor. Olha quanta maldade que tem.
quanta injustiça, quanta guerra, quanta violência. Vocês não, se a gente olhar qualquer noticiário, a gente viu qualquer noticiário, tem uns ainda que são mais sensacionalistas, né? A gente vê tanta desgraça, não vê? Sim. E vocês não acham que essas coisas acontecem porque falta o desenvolvimento o desenvolvimento moral das pessoas? Sim. Eu acho. Porque, sabe, quando a gente aprende a seguir aquilo que Jesus ensinou, porque todo mundo fala que acredita em Jesus, mas será que as pessoas estão se esforçando para colocar em prática aquilo que Jesus ensinou? Será que as pessoas estão se esforçando para se melhorar moralmente? Porque a gente melhora moralmente quando a gente põe em prática aquilo que Jesus ensinou. Será que as pessoas estão fazendo isso? Não. Será que se as pessoas se preocupassem mais com isso, a gente ia ter tanta maldade no mundo? Não. Tanta injustiça? Tanto egoísmo? Não. Tanta inveja? Tanta raiva? Não, né? Porque Jesus ensinou pra gente que essas coisas não são boas, não nos ajudam a evoluir. O que nos ajuda a evoluir, o que nos aproxima de Deus, é o caminho do bem. Então, a gente precisa ter essa preocupação. E aí, hoje, nós vamos deixar para o pessoal lá de casa essa reflexão, né? A gente não vai terminar aqui a lei do progresso, nós acabamos de começar a falar sobre ela. Mas a gente vai deixar para o pessoal lá de casa essa reflexão, né? O quanto cada um de nós está se esforçando para desenvolver a nossa parte moral. Vamos pensar, todo mundo que está em casa? Vamos dar a nossa contribuição para o progresso? E aí a gente vai ver aqui na semana que vem que a gente pode fazer muitas coisas para chegar a conseguir essa melhora do nosso planeta, né? E quanto cada um de nós pode contribuir, tá bom? Vamos nos despedir do pessoal de casa agora? Vamos! Então vamos lá, quem começa? Eu. O Caio. Vamos lá, Caio. Eu queria agradecer a todo mundo que assistiu até aqui, né? Assistiu não, ouviu. O programa não é gravado, pra gente saber, né? O programa não tem câmera aqui no estúdio, não. Eu queria que vocês soubessem que a gente se esforça muito pra fazer esse programa. Que A gente faz com muito carinho, né, muito Caio? carinho e amor, que a gente estuda tudo antes de fazer o programa e que a gente sabe que vocês vão ouvir, tá? Tchau. Isso aí. E o Léo, Até semana que quer vem. dar um recado pro pessoal de casa, Léozinho? Tchau, pessoal. Espero que o programa tenha sido muito bom e que vocês tenham aproveitado esse contato com Deus. Pra você foi bom o programa? Foi bom. Você gostou? Gostei. Que bom. Eu espero também que o pessoal de casa tenha gostado do programa e que a gente fica muito feliz com a audiência de todos vocês. Fala, Léo. Eu também vou dar um recado. Evangelizem as suas crianças, é muito importante. Muito bem, Léo, isso mesmo. Então fica o meu abraço para todo mundo, que a gente possa pensar um pouquinho sobre a lei do progresso, refletir um pouquinho para a gente continuar nesse assunto semana que vem. E como o Léo lembrou, a evangelização das nossas crianças é o primeiro passo para a gente ter uma humanidade que aprenda mais a conhecer Jesus, a conhecer os seus ensinamentos e a praticar os seus ensinamentos. Então a evangelização ajuda na evolução moral das nossas crianças. Então é isso. Um beijo carinhoso para todo mundo, que tenhamos todos uma semana abençoada e que possamos nos encontrar semana que vem, no próximo domingo, às 9 horas da manhã, para mais um Sementinhas do Amanhã. Um beijo a todos.
Valeu, e daqui a pouquinho você pode também conferir através do Spotify. Às 10 horas entra no ar aí, tá bom, gente? Obrigado pela companhia, grande abraço. Lembrando, hein, tem Momento Espírita ainda hoje, tem Saúde e Espiritualidade você. Daqui a pouquinho tem também Animais Nossos Irmãos e uma extensa programação feita especialmente para você. Grande abraço, se cuida direitinho e a gente se vê logo mais aí no próximo domingo.